Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu esse fim de semana. Eu tive o aniversário de um grande amigo que foi aqui na minha casa e eu sou um cozinheiro amador, né? Um cozinheiro amador, eu não tenho uma habilidade diferenciada, tudo, mas eu gosto muito de brincar. E aí eu fiz, nesse fim de semana, um almoço para algo como 20 e poucas pessoas. E aí eu fiz de costelinha, frango defumado, comida vegetariana, etc. E aí hoje de manhã eu estava conversando com o meu psicólogo e contei esse caso do fim de semana, tudo. E foi sensacional que ele me colocou. Ele falou, Ricardo, você está lidando com a sua atividade de cozinha como um projeto, que é o que você sabe fazer. E aí me deu vontade de gravar esse podcast. Ou seja, muitas vezes a gente acha que a habilidade que a gente aprende em gerenciamento de projetos é uma habilidade que vai servir para você desenvolver um novo código ou para você, eventualmente, construir uma casa, construir uma refinaria, uma usina nuclear, fazer uma fusão, uma aquisição, mas eu queria colocar um pouquinho além disso, ou seja, a habilidade que a gente tem de gerenciar projetos é uma habilidade de vida. E eu comecei a pensar muito nisso, né? Depois que eu terminei a minha sessão, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu fiz foi um projeto. Eu fiz a lista de compras, eu fui, e aí eu na hora de picar, eu falava assim, vamos picar um pouco para isso, um pouco para aquilo, para quê? Para eu não ter que picar 3 vezes e sujar 3 tábuas, para não chegar na última hora, e assim, eu fiz, só para você saber, eu fiz tudo sozinho, tá? Eu fiz sozinho, não tinha um cozinheiro, nada, eu tinha a minha assistente ali picando as coisas comigo, mas eu é que estava conduzindo o trabalho, e era igualzinho um projeto, assim, liga esse forno, coloca isso, quando der 45 minutos daqui, pode colocar o outro, porque o cogumelo é feito mais rápido do que a berinjela. Enquanto isso, 8 horas da manhã, eu deixei o frango no defumador, que ficou 6 horas defumando. E aí coloca, pica, ajeita tudo tem que ficar pronto sincronizadamente na hora do almoço, porque senão uma parte da comida fica fria, uma parte da comida fica quente. E aí o que eu observei? Que o que eu estava fazendo era projeto. Mas assim, Ricardo, você fez um gráfico de Gantt, você fez um Kanban? Não. Agora eu usei a mentalidade, ou seja, é algo que, eu juro, eu não estava nem pensando que eu estava fazendo gerenciamento de projeto, mas eu estava. Da minha lista, do meu tempo, na hora que eu comecei a calcular o tempo de trás para frente, falei, olha, o almoço precisa estar pronto, pô, e 20 e poucas pessoas é muita gente. Ele precisa ficar pronto às 3 horas da tarde. Para ele ficar pronto às 3, isso daqui tem que ficar pronto às 2, isso aqui tem que ficar pronto à 1, e eu fui fazendo isso mentalmente. E deu tudo certo. Então, aonde eu quero chegar para vocês muita gente fica para mim falando assim, Ricardo, eu estou esperando a minha usina nuclear para eu ter experiência em projetos. Ricardo, eu queria praticar o gerenciamento de projetos, mas eu não tenho oportunidade. E eu queria te dizer o seguinte, que a vida te dá essas oportunidades. Seja aqui, no que eu fiz no fim de semana, ou seja também, pessoal, na sua vida, nas suas próximas férias, no evento que você vai fazer, no casamento, perceberam? No batizado de um filho, na celebração. Então eu acho que você tem sempre a oportunidade de praticar. E eu vou dizer, na hora que eu acabei, eu falei assim, poxa, essa berinjela ficou meio dura, ficou meio seca. Aí eu já falei assim, poxa, da próxima vez eu vou ter que colocar ela no papel alumínio, vou ter que deixar ela assar um pouquinho mais. Perceberam? Então isso tudo, gente, foi parte do meu processo de planejamento de uma atividade lúdica, que era receber amigos e celebrar o aniversário. Ou seja, é lógico, se desse tudo errado, ninguém ia passar fome, né? A gente pede uma pizza, isso não era o problema. Mas a questão toda para mim, e eu acho que o meu grande desafio do fim de semana foi implementar projetos, né? Eu gosto muito do que eu faço e foi uma oportunidade maravilhosa de eu praticar aquilo que eu falo, aquilo que eu gravo nesses podcasts na vida. Então o que eu queria convidar vocês é para fazer o mesmo. Aplicar isso, gente, que seja no seu próximo livro, no seu próximo artigo, não precisa necessariamente ser uma atividade profissional dentro do seu trabalho.
Às vezes até arrumar o seu armário. Você pode falar assim, bem, eu começo por onde? Eu atinjo aonde? Qual que é o meu objetivo ao limpar esse armário? Onde eu quero chegar? Perceberam? Para eu realmente conseguir praticar. E quanto mais você praticar isso, mais dentro, vamos dizer, do seu sangue, do seu DNA, isso fica até um ponto que você vai fazer isso e você não vai nem saber e nem vai dar um nome, né? Gerenciamento de projetos se torna irrelevante. É uma atividade que você usa mental de uma postura lógica para poder conseguir atingir os objetivos que você quer. Ou seja, transformar as ideias que você tem na cabeça, que é o seu jantar do seu amigo, em uma realidade onde você possa desfrutar. Bem, pessoal, era isso por essa semana. Uma ótima semana para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.